Lucas 2, 52. Quero ministrar uma palavra bem rápida ao seu coração. Lucas 2, verso de número 52. E o tema da minha mensagem nessa manhã é uma jornada de crescimento. Fala comigo, uma jornada de crescimento. Lucas 2, 52, palavra do Senhor diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Solta aí. Eu preciso que você entenda que a vida cristã, ou a vida espiritual, ou a sua vida natural, ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Ninguém cresce da noite para o dia. Uma criança não sai do ventre da mãe já falando, brigando, porque ele estava quentinho, que ele estava comendo toda hora e agora... Não. Desde o momento que nascemos, um caminho, ele precisa ser percorrido. Desde o momento que nascemos, uma jornada precisa ser desenvolvida, coisas precisam ser aprendidas, sabe? Habilidades precisam ser desenvolvidas. Não dá para permanecermos até a fase adulta da mesma forma que nascemos, não. Por quê? Porque precisamos caminhar, precisamos crescer, temos um caminho ou uma meta, ou um objetivo, ou um propósito a ser cumprido. Nós precisamos ter consciência disso. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que esse crescimento, ele serve tanto para a vida eterna, ele serve tanto para a jornada, ele serve tanto para os sonhos, para conquistas, quanto para o propósito de vida que Deus tem para nós. Agora, mais do que caminharmos, mais do que avançarmos, essa caminhada, ela deve ser equilibrada. Essa jornada que nós vamos começar a desenvolver, ela tem que haver equilíbrio nela. Nós não podemos pender de um lado, ou também não podemos pender demais para o outro. Tem muita gente que é radical, e radicalismo não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te frustrar em relacionamentos, vai te frustrar em conquistas. Então, é preciso ter uma vida equilibrada. O autor do livro de Hebreus, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira, ou a caminhada, ou a jornada que nos está proposta. Olhando, ele diz assim, olhando firmemente, ou mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. Sabe, o autor aqui de Hebreus, ele nos dá uma ideia de que nós precisamos ter perseverança na nossa caminhada, olhando sempre para Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo uma vida equilibrada. Você está aí? Diga amém. Jesus não era estressado. Fala comigo, Jesus não era estressado. Ah, pastor, mas teve uma hora lá que ele chegou, meteu o pé na mesa, derrubou tudo, né? Tem hora que ele chega para os fariseus e diz: ei, raça de víboras. Não é assim? Ele diga para ele: ei, vocês são cobras. Já pensou você chegar para o seu irmão hoje e falar assim: ei, irmão, você é uma cobra? Jesus, uma hora que está andando com os discípulos, ele vira para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, Satanás. Ah, pastor, mas Jesus não era estressado. Não, Jesus não era estressado. Você não vai ver na Bíblia Jesus correndo. Já viu Jesus correndo na Bíblia? Não. Jesus não corre, não está fadigado por nada. Vai chover para ele, está bom, não vai chover. Ele está sempre andando no tempo. Jesus não é estressado, sabe por quê? Porque ele sabe de onde ele veio, onde ele está e onde ele quer chegar. Ele sabe qual é o propósito que está estabelecido para ele. Ele anda no tempo certo, no momento certo. Ele fala as coisas no tempo certo e no momento certo. Por quê? Porque Jesus tem uma vida equilibrada. E se eu e você queremos ter uma jornada de crescimento, nós precisamos não só ter uma vida equilibrada, nós precisamos olhar para Jesus e ter Ele como nosso referência, como nosso referencial.
Agora, pastor, o que eu preciso para crescer, o que eu preciso para ter uma jornada de crescimento? Eu não vou falar aqui hoje de muitas coisas, não, vou falar só de uma. O que eu preciso para ter uma vida de crescimento, para ter uma vida equilibrada? Você precisa deixar as coisas de menino. Se eu e você queremos crescer, nós precisamos deixar as coisas de crianças. Nós precisamos deixar as coisas de meninos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso de número 11, ele diz assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós temos algumas crianças de colo aqui. Se nós soltarmos ela aqui na igreja, ela vai sair correndo, ela vai sair andando. Sabe, se você não dá o mamar para ela, ela vai chorar. Maria Clara, eu vejo, né, minha netinha, se passa da hora de dar comida para ela, irmão, pensa numa criança enfesada. Pensa que ela fica irritada, ela já começa a falar, ela, entendeu? Por quê? Porque é criança. Talvez ela não saiba que naquela hora a comida ainda não está pronta. O fato é que muitas pessoas, a idade chegou, mas a maturidade não. Tem muitos maridos que se casaram, mas eles ainda pensam que eles são solteiros. Querem viver uma vida de solteiro. Ontem eu saí de casa, era 1h da tarde, eu virei para Lucas e disse assim: Lucas, ó, eu estou indo para o escritório, vou atender um empresário de coach, de lá eu vou passar na igreja para ver umas coisas, depois da igreja eu vou ter um atendimento 5 horas, vou tomar um café com uma pessoa, e depois disso eu volto para casa. Mas ele é meu filho, eu devo satisfação para ele? Não, não devo, mas eu aprendi a fazer isso com a minha esposa. E quando eu falo que tem maridos que se casaram e acham que ainda são solteiros, é isso, eles não querem dar satisfações da sua vida, e vice-versa a mulher. Então eu devo satisfação para minha esposa, eu faço isso tanto com ela, que eu faço isso de uma forma automática com meu filho. Tem muita gente, irmãos, que a idade chegou, mas a maturidade não, o crescimento não, o equilíbrio não. Você olha para ele, só tem barba, você olha para ela, ela só tem idade, mas não conseguiram crescer nessa jornada, não conseguiram amadurecer nessa jornada. Sabe, e deixar essas coisas de criança fala de quê? Fala de alguns princípios muito importantes. O primeiro deles é: se eu e você queremos crescer, nós precisamos atingir a maturidade. Fala comigo, maturidade. Sabe, maturidade, e eu quero falar aqui de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, eu não vou falar de você estudar, de você ir para a escola, de você aprender o inglês, não vou falar de você ficar com esse telefone na sua mão o dia inteiro, e em vez de você ficar no Instagram, não tem problema você entrar no Instagram, você entrar no Orkut, né, você entrar aí no seu programa de mensagem, não tem problema nenhum, mas você também pode usar esse smartphone para aprender entrar no Duolingo, aprender inglês, aprender espanhol, tem muita gente que, eu estou dando aula de identidade e eu falo assim para eles: olha, irmãos, aconteceu isso com Jesus. Aí eles falam assim: como que aconteceu isso com Jesus? Aí eu falo para ela: está na Bíblia. Como que está na Bíblia? Pesquisa no Google, está tudo aí. Então, não tem problema nós usarmos o smartphone para olharmos redes sociais, mas eu preciso que você entenda que você precisa crescer, e muita gente cresce no seu natural. Então, eu não vou nem falar para você de faculdade, não vou nem falar para você de um curso de gestão de finanças, não vou nem falar para você de um curso de inteligência emocional, sabe? Não vou nem falar para você da aula que o Átila deu para nós aqui, junto com o William, na terça-feira, que foi muito bom, sabe? Não vou falar disso, vou falar de maturidade espiritual.
Se eu e você queremos deixar de ser meninos na fé, nós precisamos crescer em maturidade espiritual. E quando eu falo em crescer em maturidade espiritual, eu estou falando de crescimento na fé também. Olha o que eu escrevi aqui. À medida que amadurecemos na fé, devemos desenvolver um entendimento mais profundo das Escrituras e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Sabe, crescer em maturidade espiritual é aprender a Bíblia e aplicar o que a Bíblia ensina na minha vida. Ora, se a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso, eu vou entregar, eu vou abençoar, eu vou dar, eu vou semear, eu vou ofertar. Como que você vai crescer espiritualmente? Como que você vai crescer na maturidade espiritual se você não aplica os princípios da palavra na sua vida? Não tem como, você não vai ter experiência, você não vai amadurecer nunca. Porque a maturidade, ela vem através de experiências. E você só vai ter experiências se você tiver coragem para fazer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso número 12, diz assim, ó: porque devendo já ser mestres pelo tempo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, ou de comida sólida. Tem muita gente que está na igreja há muitos anos, que a gente deveria estar ensinando aqui coisas, sabe, deveria estar comendo já feijoada, mas tem que estar dando, sabe o que para ele? Leitinho. Tem que estar dando leitinho, por quê? Porque o tempo passou, como disse o autor de Hebreus, mas essa pessoa não cresceu. Ela não cresceu, sabe por quê? Porque ela não se envolveu com a palavra. Não se envolveu com a palavra. E eu quero dizer algo para você aqui, meu irmão. A safra antiga da Vinho Novo, de membros da igreja Vinho Novo, pega Antônio, pega Luciana, pastora, Cláudia, Marcos, Dilane, né, Leobina, pega a safra antiga da igreja. Qualquer coisa de Bíblia que você perguntar, eles respondem. Agora, pega uma safra nova de gente que está chegando na igreja, que não vai para o instituto aprender Bíblia. É fraca. É fraca. Não sabe nem que Deus não existe. Não sabe nem que Jesus morreu com todos os dentes de leite na boca. Por isso que você fica sonhão para mim agora, do jeito que você está aí, ó. Como assim? Jesus não trocou os dentes de leite dele? Ele nunca foi no dentista? Ele não teve cárie? Tem alguém aí, irmão? Pois é. Tem que ler Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Se você quer crescer espiritualmente, na fé, alcançar maturidade, a única forma é você ter contato com a palavra, aprender a palavra e viver essa palavra. Tem gente que está na igreja, mas ele não sabe qual é a visão da igreja. Tem gente que não lê Bíblia. Eu vou começar a dar aula no instituto agora no segundo semestre, eu espero te ver lá. Pelo menos o fundamento da fé. Quais são os fundamentos da fé, pastor? Não vou nem perguntar para você, porque talvez eu vou ficar com vergonha de falar. Tem gente que não sabe por que não pode cear sem batizar. Tem gente que não sabe por que eu não posso batizar sem aceitar Jesus. Tem gente que não sabe para que serve o batismo. Tem gente que nem tem gente querendo ir morar no céu.
Ah, pastor, mas eu ouvi, você ouviu, irmão, mas nós não vamos morar no céu. A Bíblia não diz isso. Aí você pega um versículo isolado da Bíblia e diz assim: ai, pastor, aí chega para a irmã, ó, irmão da fofoca, ó, irmão, eu descobri uma coisa, sabe, de fulano, bem que a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Além de você estar fofocando da vida dos outros, esse versículo que você está falando não é para esses dias de hoje. Esse versículo é para o tribunal de Cristo. Para onde, irmão? Tribunal de Cristo, onde Jesus disse que lá tudo que está oculto vai ser revelado. E quando a Bíblia está falando tudo que está oculto vai ser revelado, está falando até dos seus pensamentos. Então, no tribunal de Cristo, Jesus vai abrir o livro. Que livro, pastor? Você tem que ler Bíblia. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba, mas perto de você, do seu lado aí, tem pelo menos 3 anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Então, o anjo da guarda está aí do seu lado te protegendo. Aí tem um outro anjo, mas é um anjo caído, porque a Bíblia diz assim, ó, que Satanás está ao nosso derredor. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor, ao derredor está Satanás, mas não está falando de Satanás, está falando de um anjo caído, um demônio, para fazer o quê? Para tentar te destruir. E tem mais um outro anjo, qual é, pastor? O anjo das obras. Nossa, pastor, eu não sabia disso. Pois é. Aí você quer crescer em maturidade. Porque o dia que você pensar que o anjo das obras, o dia que você aprender, como você está aprendendo aqui agora, que tem um anjo das obras andando com você 24 horas por dia, fazendo o quê, pastor? Anotando. Fazendo o quê? Então tudo que você pensa, que você fala, que você faz, está sendo anotado no livro. Ou como que você pensa que Jesus vai te julgar no tribunal de Cristo? A Bíblia diz que ele vai abrir o livro. Jesus tem uma memória boa, mas ele vai abrir o livro. Ah, então vamos aqui abrir o livro vamos abrir o livro aqui vamos abrir o livro aqui do irmão Vitor. O irmão Vitor, na hora que o pastor falou que ia dar a oferta da caixa, você não levantou a mão, porque você falou assim, ó, esse pastor só quer pedir a oferta da caixa agora, quer ver? Então o irmão Vitor julgou o pastor em tal dia, mas o irmão Vitor não falou nada, mas ele pensou, está escrito. O Vitor vai ter que dar conta desse pensamento no tribunal de Cristo. Então, talvez se você pensasse que você lesse que tem um anjo que anda com você 24 horas anotando o que você pensa, você fazia menos bobeira, menos bobice. Tem alguém aí? Você faria menos bobagem, você falaria menos. Porque a Bíblia, Jesus disse, não é um profeta não, Jesus disse que até o que você fala, você vai ter que prestar conta no tribunal de Cristo. Ah, pastor, mas eu falei que esse menino é danado. Olha o que você falou, esse menino é danado. Quem já falou isso, irmão, além de mim? Quem já falou isso além de mim? Levanta a mão aí bem alto para mim ver. Pronto. Quando você fala assim, ó, esse menino é danado, você sabe o que significa a palavra danado? Hã? Danado quer dizer do diabo, imprestável, diabólico. Pega o dicionário aí e lê.
que não tem serventia. Ah, esse menino é danado. Fica falando, danado, 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 você vai ver. Por que você acha que o judeu coloca o nome do filho com referência? Porque todas as vezes que ele chama o nome do filho, ele está fazendo referência àquilo que o filho vai se tornar. Por que você acha que Jacó colocou a mão na cabeça dos filhos e liberou uma palavra? Sabe, irmãos, nós precisamos crescer, precisamos deixar de ser crianças na fé, precisamos parar de ser mimizentos espirituais. Jesus não era alguém estressado, mas ele confrontava os discípulos, ele confrontava as pessoas. Jesus não era estressado, mas ele mostrava a palavra. Sabe, eu e você, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos crescer na palavra. Nós precisamos estudar a palavra, nós temos que ir para o instituto aprender a palavra. Você está aí? Diga amém. Porque a segunda coisa que eu vejo numa criança ou em alguém que cresce, não é só a maturidade espiritual ou a maturidade natural, mas é também a mudança de comportamento. Fala comigo, quem cresce, muda de comportamento. Diga, quem casa, muda de comportamento. Diga, quem aceita Jesus, muda de comportamento. Diga, quem estuda, muda de comportamento. Mudança de comportamento. Abandonar os comportamentos imaturos, comportamentos impulsivos, egoístas, infantis ou inadequados, que devem ser deixados para trás. Irmão, acabou o culto, vê se você vê eu fazendo assim, ó. Você vê eu fazendo isso? Mas você vê algumas crianças fazendo isso. Sabe por quê? Porque é criança. Vê se você vê eu subir nas cadeiras aí, depois que acaba o culto. Hã? Theo mesmo? Meu sobrinho? Acaba o culto, ele fica igual doido aqui dentro da igreja. Aí ele faz assim, pastor, ó. Dá vontade de pegar o pai. Mas o que eu estou querendo mostrar para você? Não estou brigando com as crianças, não é isso. Deixa as crianças. Deixa. Seu filho pode correr dentro da igreja do jeito que ele quiser. Deixa. Pare de ficar brigando com ele. Só que só tem uma coisa. Se ele estragar um violão daquele lá de 10 mil reais, você vai pagar. Só isso. Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para você? Que o comportamento nosso precisa mudar. Se nós estamos numa jornada de crescimento, o comportamento precisa chegar com a maturidade. Não dá, irmãos, para nós grandão, sabe, grandona, de barba, né, aí ó o ato de barba, né, bonito. Não dá para ele ficar assim, pastor, eu quero mamar. Ele vai chegar para a esposa dele e ficar assim, Rose, faz um leitinho com Toddy para mim. Não, ele pode falar assim, Rose, faz um leite com Toddy para mim aí, por favor. Comportamento é diferente. Mas não dá para ela demorar e ele, eu vou chorar se você não... Não. Comportamento. Os nossos comportamentos precisam mudar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu agia como menino, vivia como menino, falava como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Gálatas, né? O crescimento, né? A mudança de comportamento, ela vai fazer com que você deixe de andar na carne para andar no espírito. Vai fazer com que você deixe as coisas de menino e agora comece a ter comportamentos de adulto.
Você está aí, irmãos? Crescimento. O crescimento espiritual envolve a transformação do caráter e das ações para refletir o fruto do Espírito. Transformação do caráter. Se você está numa jornada de crescimento em Deus, você precisa ter envolvimento com a palavra, e essa palavra precisa gerar mudanças de comportamento no meu e no seu caráter. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que batia na mulher, não bate mais. Um dia eu estava atendendo um casal, não foi aqui em Cuiabá, nem é da nossa igreja aqui. Mas, irmãos, eu estava fazendo um desenho com eles na caneta, no papel, porque quem já fez atendimento comigo sabe que eu gosto de desenhar, de escrever, eu vou mostrando as coisas e tal. Eu sei que ele falou um negócio lá, ela pegou a caneta e tá em cima da mão dele. Furou a mão dele. Ei, cadê o domínio próprio? Cadê o fruto do Espírito? Sabe, irmãos, nós precisamos deixar o nosso caráter ser transformado. Agora, como que Deus transforma o meu caráter? Através do discipulado. Fala comigo, discipulado. E o que é discipulado? É discípulo ao lado, é gente andando junto. Eu falo no curso de identidade ali, eu falei essa semana para Rebeca e para o Rafael, né? Falei, olha, não ande com quem não faz nada. Procura um casal, vai andar com alguém, vai caminhar com alguém, vai ter relacionamento com alguém, sabe? Que é discipulado, vai entrar na minha vida. Irmãos, alguém precisa apontar para você as mudanças que precisam ser feitas. E se isso ficar só para mim, eu vou ficar como o pastor ruim da igreja. Mudança de caráter. Terceira coisa que alguém que deixa de ser menino assume. Terceiro, responsabilidades. Fala comigo, responsabilidade. Qual é a responsabilidade do homem? Sabe, qual é a responsabilidade da mulher? Qual é a responsabilidade do pastor? Qual é a responsabilidade da ovelha? Qual é a responsabilidade do líder? Ontem eu disse aqui para 3 casais de líderes, né, para 4, eu estava aqui na igreja, eu passei aqui na igreja, estava tendo uma reunião de líderes, e aí eu disse para eles, falei, olha, nível de líder, tratamento é um, nível de ovelha, tratamento é outro. Por quê? Porque eu entendo que as responsabilidades são diferentes. Olha para mim, Deus não vai tratar comigo da mesma forma que vai tratar com você. O meu pecado pode ser igual ao seu, mas a forma de Deus tratar vai ser diferente. Ah, pastor, Deus vai pegar mais leve que o senhor? Não, irmão, vai pegar mais pesado, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então o meu nível de responsabilidade é maior do que o seu. Então eu preciso que você entenda que a maturidade espiritual também inclui assumir responsabilidades, tanto na vida pessoal, como profissional, como familiar, como espiritual. E aí é como eu disse aqui, existem pessoas que a idade chegou, mas a responsabilidade não. Ainda está fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, está agindo como menino. Não adianta você chegar para o seu filho, olha lá, o irmão com o neném no colo lá, não adianta o neném começar a chorar e ele falar assim, cala a boca, o pastor está pregando, fica quieto. A criança não entende, não adianta. Agora, irmãos, quando nós crescemos, quando nós avançamos, quando nós estamos numa jornada de crescimento, nós precisamos entender que a responsabilidade é outra. Mas eu não... pastor, mas tem que agora pagar a luz, tem que pagar a água. Meu irmão, você casou.
Se você não quisesse pagar água e luz e não fazer nada, ficasse na casa do papai e da mamãe. Ah, mas tem que dividir as despesas. Deixa eu dizer algo para você, ô varão que você casou. Não tem problema nenhum você entrar em acordo com a sua esposa. Entrar em quê? E dividir as despesas. Mas se ela falar assim, eu não vou pagar, a obrigação é sua. Você que tirou ela da casa do pai e da mãe? Sabe o que o Juan fala para mim? O Juan fala para mim assim, pastor, o senhor fala as coisas lá, tem homem aqui na igreja que fica bravo. Eu falei, deixa ficar. Mas não é, irmãos, se você vai trabalhar numa empresa, você tem responsabilidade nessa empresa, você tem que cumprir horário, você tem que cumprir o seu papel, você tem que fazer o que tem que ser feito. Assumir responsabilidades. Ah, eu não quero responsabilidade. Então isso mostra que você só cresceu na estatura, na idade, mas você não amadureceu. Você não amadureceu. Efésios capítulo 4, verso número 15 diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o nosso crescimento tem que ser em tudo. Ah, pastor, você precisa crescer no linguajar, você precisa crescer no falar, você precisa crescer nisso, crescer naquilo, você precisa crescer no trato, você precisa crescer na educação, você precisa crescer no jeito, sabe, de como se manifestar a sua ideia, você precisa crescer no conhecimento da palavra, você precisa crescer em intelectualidade, você precisa crescer financeiramente, você precisa crescer, a Bíblia diz, em tudo. Agora tem gente, irmãos, que ele é tão rico, que ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Mas quando ele abre a boca é um desastre. Quando você olha para os relacionamentos é um desastre. Quando você olha para o casamento é um desastre. Por quê? Porque não soube crescer de forma equilibrada. Equilibrada. Sabe? E eu preciso que você entenda nessa manhã que maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com crescimento, com experiências, com equilíbrio. Quarto e último. Quando crescemos, deixamos de ser menino, nós começamos a ter discernimento das coisas. Então diga comigo, eu preciso crescer em discernimento. TDAH é alguém que muitas vezes não tem discernimento. Sabe você conhece alguém sem noção? Você conhece alguém assim ou não? Tem gente que não é TDAH, igual eu, mas ele é sem noção. Sem noção. Tem gente que não tem discernimento das coisas. Você está numa conversa, numa roda de conversa, você está conversando sobre avião, ele de repente vira e fala assim, você conheceu o fulano, aquele negócio? Ele atravessa a conversa de todo mundo e já todo mundo para e olha para ele e fala assim, mas o cara está uma coisa aqui, o cara entra com outra, sem noção, ele não tem discernimento. Tem gente que não tem discernimento de ambiente. A festa é traje social. Ele chega de tênis. Mas é o meu jeito. Não, você pode ter o jeito que você quiser, mas quem te convidou para a festa disse que é traje social. O que você vai fazer lá de tênis, irmão? É porque eu quero ser o centro das atenções. Está explicado então. Você quer chamar a atenção. Ótimo. Então, você é o sem noção da festa. Porque as pessoas que têm um pouco de entendimento vão dizer que lá é sem noção.
Você não vai ser o centro da atenção, você vai ser o sem noção. Então, tem muita gente que não tem discernimento. Deixar as coisas de menino implica em desenvolver um pensamento crítico e discernimento natural e espiritual, permitindo distinguir o que é certo ou errado, o que é agradável ou o que não é, o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. Tem gente que não tem discernimento do que é uma mão direita e uma esquerda. Tem gente que não tem discernimento que um culto de adoração é para você ficar quieto, prestar atenção na palavra e parar de conversar. Tem gente que não tem discernimento que um culto de adoração é um culto que você presta a Deus. Então, o louvor não é para você, é para Deus. Mas você insiste em dizer assim: louvor hoje não foi bom. Ainda bem que não foi para você. Não tem discernimento. Não tem discernimento. Tem mulher que insiste em trazer a melhor amiga dela para dentro da sua casa e ainda levar ela no quarto deles e deixar ela deitar na cama dela, do marido. Aí depois você não sabe por que seu marido traiu você com a sua melhor amiga. Sabe por quê? Porque você não tem noção de espaço, de limite. Você não tem discernimento das coisas. Põe qualquer um dentro do seu quarto, dentro da sua casa, na sua cama. Você não tem discernimento de quem é seus amigos e de quem não são. Sua casa, a sala da sua casa é um cassino. Bebida, jogo, mulher, homem, sabe, qualquer um. Você não tem discernimento do que você está trazendo para dentro da sua casa. Você não tem discernimento com quem você conversa, com quem você conta as suas coisas, para quem você fala os seus sonhos, e aí depois você se frustra. Pastor, fulano roubou os meus sonhos. Roubou, porque você não tem discernimento, você só cresceu na idade, mas você não sabe discernir quem pode e quem não pode andar com você, quem deve ou quem não deve entrar dentro da sua casa, o que você deve ou não levar para dentro da sua casa. Primeira Coríntios 14, 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Esse dia eu conversava com uma irmã, que eu fui fazer uma visita na casa dela, ela falou para mim assim: pastor, eu parei de andar com essas pessoas. Falei, por quê, irmã? Falei, porque para essas pessoas, o que importa é o status, e eu não estou podendo agora mostrar que eu estou indo comer num restaurante de R$600. Então, agora, nesse momento, eu não estou podendo. Então, eu parei de andar. Discernimento. Sabe, irmãos, nós às vezes não pensamos no que nós fazemos. O que o Átila falou aqui para nós, no treinamento dos líderes, do Moldando o Futuro, foi algo assim extremamente importante, discernimento. Estava conversando agora com a pastora Keila, ali na sala pastoral, de gente que você mostra o seu negócio, você mostra a planta, ela morre, você mostra o cachorro, ele começa a passar mal. Quem que você está pondo na sua vida, irmão? Quem que você está pondo? Quem você está colocando na sua vida? Quem você está trazendo para dentro da sua casa? Quem são os seus mentores espirituais? Quem são os seus mentores profissionais? Quem são os seus discipuladores?
Ninguém fala amém, né, Jonas? Só se ouve o barulho do ar-condicionado. Eu encerro dizendo algo para você. Moisés amadureceu e se preparou para ser um grande líder no deserto de Midian. Então não reclame do seu deserto, passe por ele, porque é lá que Deus te amadurece, é lá que você tem experiências com Deus, é lá que Deus supre as suas necessidades. José cresceu e se tornou o governador do Egito, porque venceu nas injustiças e nos desprezos da vida. Fique preocupado com quem está fazendo injustiça com você ou está te desprezando, não, passe por isso. Deus vai te honrar e vai te fazer você crescer. Davi cresceu porque a cada dia que ele passava, ele desenvolvia um relacionamento íntimo com Deus através de suas experiências. Primeiro ele mata um leão, depois ele mata um urso, depois ele mata um Golias, depois ele foge de Saul, depois ele sobe ao trono de Israel. Você está entendendo? Paulo passa por um processo de amadurecimento, se transformando em um perseguidor perseguido. Então ele passa por um processo de transformação, mas sabe por que ele mudou? Discipulado, Ananias e Barnabé. 3 anos e meio com Ananias, depois foi Barnabé pegando no pé dele e ensinando ele. Eu quero concluir dizendo que uma jornada de crescimento não é uma mudança repentina. É um chamado para crescer e se transformar, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas para moldar-nos à imagem de Cristo. Esse processo contínuo de amadurecimento envolve aprender, aplicar, aprender, aplicar, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. E amadurecer em todas as áreas da nossa vida. Nessa caminhada, eu encerro dizendo: desenvolva relacionamentos saudáveis. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Agregue pessoas na sua vida sábias. Sábias. E tenha comportamento de gente madura, ou de adultos na fé. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, eu queria te conhecer. Tem alguém pela primeira vez? Pela primeira vez? Tem? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Ao final do culto, vocês podem passar ali na livraria. Tem um QR Code lá. Bate seu celular no QR Code e leva um livro meu de presente para você. Eu quero abençoar a sua vida, para que você possa... Esse livro fala de 21 dias de crescimento. 21 dias de crescimento. 21 dias de crescimento. Você vai desenvolver a sua fé, para que você possa crescer e prosperar para a glória do Senhor. Pai, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que temos de poder entrar numa caminhada, numa jornada de crescimento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos viver um tempo novo, uma unção nova e um mover novo do Senhor. Queremos amadurecer na fé, amadurecer na vida pessoal, profissional, espiritual e material. Que a cada dia possamos avançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Amém, irmãos? Que você cresça, que você prospere, que você avance, que você rompa, que você tenha um domingo hoje ainda abençoado. Que esta semana seja uma semana de respostas na sua vida. Que este mês ainda seja um mês em que Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus vai te conectar a novas pessoas. Que esse mês ainda seja um mês que Deus afaste de você pessoas que não vão contribuir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua vida espiritual, familiar, emocional, para o seu casamento. Não adianta você reclamar da esposa, do marido e da sua vida, se você ainda está andando com pessoas que não contribuem para o seu avanço. Eu te abençoo nessa manhã.
Eu te abençoo com a bênção de Abraão, eu te abençoo com a bênção de Isaac, eu te abençoo com a bênção de Israel. E eu declaro que esse irmão do seu lado hoje vai pagar o seu almoço. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor. Se você quer oração, vem aqui à frente. Alguns irmãos vão orar por você.